Cultura, arte brasileira. Me desculpa pela minha voz, inclusive eu tô um pouco gripada. Enfim, um tema que eu realmente gostaria de ter gravado há muito tempo e mostrar pra vocês um pouco do que eu penso em relação a isso. A cultura e a arte brasileira, na minha visão, sempre foram muito deixadas de lado, principalmente dentro do próprio Brasil. Ainda mais porque o que a gente sempre consumiu em maior quantidade foi sim coisas que se relacionavam com a cultura estrangeira, principalmente dos Estados Unidos. Por exemplo, Natal. O Natal é uma coisa que já vem importada, praticamente, com aquela analogia ao Papai Noel, ao frio, sendo que aqui no Brasil não é nada frio. Aqui no Brasil é quente pra caramba, de novembro em dezembro, mas a gente sempre idealizou algo na cultura fora da nossa. A gente sempre via nos filmes, nas séries, um ambiente que não era brasileiro, idealizando e colocando ali algo fantástico, uma expectativa inexistente, porque não era no nosso país. A gente não tava ali, então era muito fácil idealizar, coisa que reflete depois, por exemplo, na própria música ou na própria cultura brasileira, em que a gente pensa assim, nossa, a nossa cultura é uma porcaria, sendo que na verdade a gente só cresceu idealizando algo em cima de outra cultura que não é nem nossa. E às vezes a gente simplesmente não teve tempo, não teve paciência ou não foi atrás de música, arte da nossa própria cultura, que realmente também tem muito peso. Muitos não sabem o que é bossa nova ou quem foi Carmen Miranda, por exemplo. Tá, mas isso é a cultura antiga. Eu não gosto dos funks atuais. Eu acho tudo uma porcaria. A nossa cultura foi perdida. A nossa cultura, ela foi mudando, ela foi se adaptando, só que a gente sabe que a cultura é um reflexo do tempo. E o nosso tempo mudou, tem mudado, e basicamente quem tem produzido esse tipo de coisa foi a nossa geração e as passadas. E além de que o funk surgiu nas periferias, surgiu como algo relacionado a protesto, a revolta e depois só foi se adaptando. Então sim, parte é cultura. Você goste ou não, é algo que tá presente no nosso imaginário brasileiro até hoje e vem se adaptando e mudando. Pelo contrário, não é um estilo musical que me agrade, porém a gente aceitando ou não, é uma coisa que tá aí. Então, o melhor de tudo é realmente aceitar e entender que isso tem uma base cultural importante para o nosso país, mas que tenha se moldado de forma diferente com o tempo e hoje represente outra coisa. No final de tudo, destratar a cultura nacional e denegrir ela é simplesmente mais um erro comum. Ainda mais porque, por exemplo, se tivesse um filme que se passasse no Rio de Janeiro e a gente assistisse quando criança, idealizasse aquilo, a gente ia chegar lá e ia quebrar a cara, por exemplo, de qualquer jeito, com a violência ou outras coisas do tipo, o que acontece muito na Times Square, por exemplo, lá nos Estados Unidos, ou na parte europeia, Paris, Roma. A gente chega lá e a gente percebe que não é tudo isso. A gente se depara com um país não violento, mas a gente se depara com muita fila, a gente se depara com preços muito caros, e é sobre isso. A realidade sempre vai ser diferente da nossa idealização, então basta aceitar e abraçar a cultura do nosso país, porque querendo ou não, ela tá aqui e a gente vive aqui. E caso você não goste das músicas, assim como eu, por exemplo, funk, e prefira a cultura antiga ou simplesmente prefira músicas internacionais, tudo bem, eu entendo, mas isso não é um passe livre pra você destratar a cultura e toda a história já construída em cima do Brasil e do próprio povo. Ok, passada essa introdução, enfim, falando sobre o que é a cultura brasileira pra mim e por que ela é mal vista, digamos assim, eu gostaria de falar e recomendar algumas obras brasileiras. Eu recomendo bastante as músicas do Ayrin, são músicas distópicas e eu acho que isso é o que mais me encanta na música dele. Por mais que as letras pareçam desconexas no começo, você vai vendo, escutando, lendo e você vai entendendo o que ele quer dizer com aquelas palavras e o que ele quer formar naquele imaginário. Pessoa a qual é jovem igualmente e também compõe nossa cultura brasileira e tá aí nos tempos atuais. Calma, gente, tudo tem salvação. Calma, gente. Calma, millennials. E é isso. Fica aí uma recomendação de música brasileira e o que eu penso em relação a isso. Tchau!